E ontem nós adiantamos por aqui uma série de indicadores importantes nesta semana. Hoje a expectativa é pelo IPCA 15, uma prévia da inflação, que serve também de termômetro, para a gente sentir como é que está essa política monetária. Temos outros indicadores, CAGED na quinta-feira, na sexta também, taxa de desemprego, do balanço orçamentário, da relação dívida-PIB também. Mas, para analisar esse cenário, eu converso agora com a especialista em finanças, Luciana Iquedo. Oi, Luciana, bem-vinda, né? Bom dia. Olá, Thalita, muito bom dia. Sempre um prazer estar aqui com você. Bom, para a gente começar, quais são as projeções aí para o IPCA 15, que vai ser divulgado já já? O que esse número deve indicar sobre esse cenário de inflação no país, né? Sim, a projeção, Thalita, é de que haja uma queda ainda mais acentuada, o que deve trazer aqui um alívio quando se fala dessa preocupação que é latente, tanto no Brasil quanto fora, com a inflação. Ontem nós tivemos a atualização do relatório Focus, que traz aqui para a gente, né, as projeções do Banco Central para o ano de 2025, para 26 e para 27, e houve aqui uma queda nos três períodos. Então, a impressão que a gente tem, a expectativa para hoje é que haja aí uma queda no IPCA 15. Esse resultado, inclusive, ele já muda as expectativas, então, para a próxima decisão do Banco Central, né? Já tem aí, pelo menos nos últimos 2 anos, seria a projeção mais otimista até então. É isso, Luciana? Exatamente, seria mais otimista. No Focus de ontem, Thalita, a gente ainda teve aqui mantida em 15% a taxa Selic e para o ano que vem já uma queda indo para 12,5%. Então a gente ainda não teve no Focus esse reflexo no curto prazo, mas com certeza quando a gente tem um arrefecimento da inflação, as perspectivas são bem mais positivas. O que poderia pesar mais nesse próximo resultado, Luciana? Olha, o ponto do tarifácio ainda pode afetar, e ontem nós tivemos medidas importantes anunciadas pelo governo, tanto para empresas e produtores que foram afetados pela questão das tarifas impostas, né, pelos Estados Unidos, e existe um programa do governo para tentar amenizar esses impactos, isso vai ser importante, mas o peso segue vindo, né, de produtos que têm aumento de preços. Então a energia elétrica é o que deve mais pesar, porque a gente tem o bônus agora na conta de energia que deve aumentar um pouquinho o custo para o consumidor final, e isso pode pesar na inflação, Thalita. A gente até mostrou que no último IPCA a gente teve justamente esse peso, né, da energia elétrica. E pegando, né, o último para as projeções desse próximo IPCA que vai ser divulgado já já, a gente tem um dia a dia do consumidor, um dia a dia mais caro, mostrando uma pressão ainda muito forte nesses serviços básicos, né, nesses serviços que não tem como fugir, você é obrigado a arcar com esses custos. Sim, o grande ponto, Thalita, é que quando aumenta a energia elétrica, a gente tem um efeito em toda a cadeia, em todos os serviços prestados, mesmo na compra de produtos, porque a gente tem um encarecimento, né, da produção. Então, quando sobe a energia elétrica, o aumento de outros produtos e outros serviços, eles vêm em cadeia. Então, por isso que isso acaba pesando tanto no IPCA. Mas quando eu vejo, assim, as projeções tanto do Focus quanto dos especialistas de mercado, as projeções são muito positivas. Realmente, de arrefecimento e de queda aqui no curto e médio prazo. Ai, tomara. A gente até mostrava mais cedo aí a redução no preço de alguns alimentos. Enfim, a gente espera que essa linha possa ser uma linha mais firme daqui até o fim do ano. Agora, olha, Luciana, como eu falei no início, a semana ainda tem outros dados que trazem esse destaque, essa projeção para o cenário brasileiro. Na quinta, inclusive, a gente vai ter o CAGED. E a gente sabe que a economia, o mercado acaba trabalhando com essas expectativas, né? A gente tem também já uma sensação mais positiva sobre o ritmo de criação de empregos formais aqui no Brasil? Sim, ainda leve, Thalita, não de uma forma tão expressiva, mas sim, existe uma expectativa positiva também nesse indicador. No Focus de ontem, o indicador que mais pesou para baixa, né, é a questão do PIB, de crescimento do PIB. Então, a gente observou que tem uma leve queda de projeção
na criação do produto interno bruto brasileiro, ou seja, de tudo aquilo que é produzido no Brasil. Então, quando existe essa expectativa de queda, a gente ainda tem aqui uma perspectiva um pouco mais negativa para a criação de empregos, porque isso afeta diretamente. Também a questão da exportação com o tarifácio, isso também impacta em empregos aqui no Brasil. Então, a gente tem duas forças antagônicas aqui que a gente precisa acompanhar bem de perto. E, Luciana, só para a gente finalizar, nesse momento, a gente pode dizer que a economia brasileira, apesar da oscilação, apesar da pressão que a gente vem acompanhando aí, principalmente, né, depois desse tarifaço e com outras questões também econômicas que estão ainda em discussão no Congresso, a gente está num nível mais equilibrado, um nível ainda de tensão, um nível de cautela. Como é que a gente poderia traçar esse cenário atual da economia brasileira? Thalita, ainda tem muita tensão no ar, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ontem a gente também teve aí um movimento anunciado do Centrão e da oposição, de maneira aí, né, que a isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000 por mês, que isso não vai ter contrapartida de ganho de imposto em outras áreas previstas pelo governo, né? Ou seja, a compensação, que isso não deve acontecer, e se não acontecer, a gente vai ter aqui uma intensificação na questão fiscal para pior. Outro ponto bastante importante, bastante relevante que nós vimos aqui é o aumento da dívida pública. E quando a gente tem um aumento expressivo da dívida pública, a gente vê uma piora na questão fiscal brasileira. E a gente ainda não consegue medir exatamente os impactos do tarifácio de forma real nos empregos e na economia como um todo. O que a gente tem visto são medidas aí pontuais para tentar resolver isso, mas ontem, por exemplo, nós tivemos aí 2 produtos importantes deixados de fora da lista de compras do governo, que foi a carne e foi o café. E foram deixados de fora porque existe uma expectativa de reabsorção em outros mercados, mas que ainda não aconteceu. Então, o momento ainda é de cautela e de muita atenção no ar, Thalita. E o que eu penso é que essas medidas, elas devem ser, ou elas têm que ser definidas o quanto antes, né, Luciana? Porque você disse um ponto super importante aí na tua resposta. A gente não vai ter esse reflexo imediato, não é um reflexo para agora, né? É um reflexo que pode trazer essa bola de neve nas projeções para os próximos anos, um efeito cascata aí para os próximos anos. Exatamente. Que talvez a gente consiga mensurar muito mais na virada do ano, início de 2026. Então, ainda não dá para a gente ter uma noção exata da extensão de tudo isso que vem acontecendo. Então, ainda é um momento de muita tensão no ar, um momento de muita cautela e de acompanharmos todas essas projeções muito de perto, Thalita. Perfeito, Luciana Iquedo, obrigada mais uma vez pela tua participação aqui na Band News TV e até uma próxima. Eu que agradeço, Thalita. Até a próxima. Até, tchau, tchau.